Prontinho. Tá crescendo. Eu já disse, eu vou doar, né? Precisa de 15 centímetros. Acho que já tem uns Você 10. sabe que precisa de 15 centímetros, né? Já tem 10. 10? Já tem 10. Eu tô chegando lá. Considera que o seu cabelo cresce, agora? ele cresce meio centímetro por mês? Então eu vou ficar com o cabelo enorme. Daqui a 10 meses. Por muito tempo. Vai. Não é uma coisa estranha. Mas eu tô decidido que eu vou doar. Agora eu só corto quando for para doar mesmo. Eu raspei a cabeça. Eu rapei a cabeça, botei aqui para esconder a minhas orelhas. A pessoa mais linda do mundo acabou de entrar na live. Ai, meu Deus. É muita... Gabi Moté. É muito amor. Só apaixonado. Tá certo. Né? A pessoa mais linda vai chegar daqui a pouco aqui em casa. Ela tá fazendo live mais cedo. Entendi. Vamos lá. E aí, meu amigo? Sabe o que... Paulo Bananada. Não sei quem é. Conhece o Paulo? Não sei. Acho que ele veio pedir você. Paulo Bananada é um grande paciente. Vai entrar gente do meu, vai entrar gente do seu. Paulo. Quem mais? Tem mais gente aí também, deixa eu ver. Tem aluna minha, Fernanda, minha aluna. Estou estreando lá. Bom, é o seguinte, você não costuma fazer live não, né, Diego? É a primeira, cara. Estou estreando agora. A primeira, mas você grava vídeo. Você grava vídeo e você fala muito bem. Obrigado. É o seguinte, eu estava sem fazer nada, porque eu estava tentando desde cedo gravar uma aula inteira minha, na verdade desde ontem. E ontem minha internet caiu, hoje meu celular acabou a bateria. Depois que eu gravei a live, a aula, o celular acabou a bateria, descobri que eu perdi a aula, não consegui gravar nada. Então, perdi todo o conteúdo e na minha agenda de tarefas eu tinha que fazer mais uns 13 vídeos ainda para gravar, que não vai dar tempo. Então eu falei, não vou me preocupar com isso, vou fazer isso amanhã. Fiquei sem nada para fazer. E quando você não tem nada para fazer, você quer fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa de útil. Eu pensei, o que eu posso fazer de útil para trazer mais conteúdo para esse povo aqui? Já que as pessoas que fazem aula comigo têm dificuldade em exercícios, e alguns reclamam de dor, desse tipo de coisa, pensei, vou trazer um amigo meu que já passou pelo meu programa, já me conhece e saca muito sobre dor, que ele é um especialista na área, que é o Diego, que é fisioterapeuta, e eu te chamei. E aí você estava lavando louça e apareceu aqui. Que bom que você apareceu. Eu estava, na verdade, limpando carne. Para preparar depois. Na realidade, churrasco não, só deixando preparadinho para os almoços diários. Eu sou desse, organizadinho. Tá certo. Aprendeu a se organizar, que bom. A vida ensina. A vida cobra. Eu ganhei uma churrasqueira Dia dos Namorados. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz com a churrasqueira? Você não vai acertar nunca. Ih, não. Eu transformei a churrasqueira. Gabi, presta atenção para você. Se Gabi tá aí, ela tem que prestar atenção para cobrar isso do Diego. Eu peguei a churrasqueira que a Dani me deu de Dia dos Namorados e eu transformei ela numa cesta de café da manhã no aniversário dela, porque não tinha cesta para servir o café da manhã. A vida ensina. Muito bom. Pois é. A vida ensina. Meu amigo. Fala. Eu tô aqui com o nosso roteiro de hoje, que você me chamou. Eu também, ó. Eu também aqui, tá escrito. Olha o roteiro de hoje. Mas se você quiser já dar início ao nosso assunto, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que essa interação fisioterapia, educação física, ela é importantíssima. E eu acho que tem muita coisa interessante para falar sobre dor. Tá, eu quero começar com o carro-chefe. O carro-chefe são hérnias de disco. Pedro, posso fazer exercício em casa se eu tenho hérnia de disco? Eu vou falar o que eu respondo para as pessoas, e se eu tiver errado, você pode até me corrigir agora. O que eu falo? Se você não está trabalhando com nenhum tipo de sobrecarga externa, além do seu próprio peso corporal, e se você não está fazendo nenhum movimento fora do padrão anatômico, nenhum movimento fora do trilho, não está fazendo nada errado, está seguindo exatamente o que tem que fazer, você não tem o risco de
ou criar ou piorar uma hérnia, a não ser que você esteja em crise, e aí eu recomendo você não fazer nada, a não ser procurar o seu médico ou o seu fisioterapeuta. Se você está em crise, não tem como fazer. Mas se você já tem ela, já convive com ela, não vejo contraindicação nenhuma em fazer os exercícios com peso do corpo, se você está fazendo ele de maneira alinhada, se você não está fazendo estripulias e não está pegando um sobrepeso, já que você não tem gesto motor adequado para fazer aquilo. Então eu prezo muito pela qualidade do movimento dos alunos. Eu sou muito chato com isso. Já que eu não estou, eu falo para o aluno assim, já que eu não estou te vendo para poder te avaliar, o seu corpo vai te dizer o que dá ou não para fazer. Então, eu estou te dando todas as possibilidades que podem acontecer durante o movimento, e se você está dentro dessas aqui, não faz. Só serve se estiver dentro dessas aqui. Fora isso, só te vendo de verdade, você pode gravar um vídeo e mandar para mim para eu poder analisar o movimento, e a partir daí a gente seguir um outro passo a passo. Mas se está em crise, médico ou quem te acompanha para poder te orientar melhor. Esse é o meu discurso quando alguém pergunta para mim se pode fazer exercício com hérnia. Perfeito. Então, vamos lá. Correto. E quando você está pensando na hérnia de disco, não existe... Só um minutinho que eu vou trocar o fone, que está acabando a bateria. Quando você está com uma hérnia de disco, não existe contraindicação absoluta para nada quando a gente fala de hérnia de disco. Isso é um conceito muito antigo, tá, Pedro? Quando a gente via o século passado, vamos dizer, século XIX, o que predominava em qualquer relação de dor, em qualquer tratamento, quando a gente pensa em uma situação desconfortável, a gente pensava muito que o melhor caminho para fazer esse tratamento era o repouso, porque historicamente a gente já tinha um raciocínio pautado no seguinte: eu tenho uma dor, e se eu tenho uma dor, eu preciso explicar o que está acontecendo, por que o paciente tem dor. E a explicação antiga sempre era em relação a algum tipo de lesão, tá? Hérnia de disco é um tipo de lesão. Então, se você tem uma dor, vou fazer uns exames de imagem e vou buscar uma lesão para explicar essa dor. Sendo que, qual foi o grande problema quando a gente começou a desenvolver essa ideologia da dor? Dor lombar é uma característica muito recorrente. Você vê muitas pessoas com dor lombar. Sim. E vamos ignorar o fato da dor. Ia falar alguma coisa? Eu vou fazer uma observação depois a respeito disso. Eu vou até anotar para não esquecer. Pode continuar, não quero te interromper, não. Ai, quase quebrou o dente. E vamos ignorar o fato da dor e vamos levar essa situação para pessoas assintomáticas, que não sentem absolutamente nada, e vamos fazer exame de imagem em todo mundo. Se a gente fizer exame de imagem em todo mundo, hérnia de disco, protusão discal, qualquer tipo de lesão do disco vão ser extremamente comuns, principalmente se a gente estiver falando que ao longo do tempo, ao passar dos anos, quanto mais velho, maior a predisposição de você ter alguma afecção, né, no exame de imagem. E aí a gente juntou duas causas muito recorrentes: dor com exame de imagem alterado. E aí, cara, surgiu um grande problema. Se tem muita dor e tem muito exame de imagem alterado, isso explica isso. Então, a sua dor vem disso. E aí surgiu um grande erro histórico, cara, que aí isso a gente tenta mudar até hoje, mas a gente não consegue. E a maior parte das hérnias de discos que a gente já conhece são totalmente assintomáticas. Então, se você fizer exame de imagem, Paulo Bananada, grandíssimo atleta do MMA, se bobear, a maior parte dos atletas que estão assistindo ou que
tem alguma Meu afecção... mestre Del acabou de entrar na live, bem na hora do que você falou de alguém de luta. Excelente. E provavelmente ele deve conhecer Paulo Bananada também. E aí, cara, o grande problema é que a gente juntou os dois, que são muito prevalentes, então uma coisa explica a outra. Sendo que o grande problema é, se a gente fizer isoladamente, você vai notar que pessoas que têm alterações de exame de imagem e são assintomáticas são quase tão prevalentes que pessoas que têm dor lombar e são sintomáticas. Então, qual é a relação desses dois casos? A gente não pode garantir que só por ter uma hérnia de disco ela é sintomática. Tá, mas Diego, se eu tenho uma hérnia de disco, eu preciso tomar cuidados para que ela não vire assintomática. Diria até que não. Mas vamos dizer, ok, mesmo que tenha que tomar cuidado, quais são esses cuidados? O maior cuidado que se deve tomar é não fazer repouso. É o que no século passado era recomendado. Então, o maior chance de... Então você está dizendo que hoje o que a ciência mostra, em pleno século XXI, 2020, quem tem hernia de disco é contraindicado ficar parado. O ideal é fazer exercício. É isso que você está dizendo? Pera, e aí vamos... eu ia chegar lá. Se for uma hérnia de disco realmente sintomática, que existem as hérnias de disco realmente sintomáticas, e é importante frisar, aí a gente tem que levar em consideração que a gente precisa, sim, respeitar o tempo de cicatrização de repouso, beleza, se não for indicado até a cirurgia, tá? E aí, mais ou menos 5% das hérnias de discos realmente são sintomáticas, e muitas dessas hérnias ainda não precisam chegar ao nível de cirurgia. Tá? O tratamento conservador já é o suficiente para a gente conseguir tratar esse paciente. O que eu estou dizendo é, se a pessoa for assintomática, não existe contraindicação. Se for aquela pessoa que é só curiosa, olha só, eu sei que eu tenho uma hérnia porque falaram para mim que eu tenho uma hérnia, mas ela não sente nada, ela só tem esse medo. Isso. Fora que... E aí, sabe aquele negócio que todo mundo... O quê? Só deixa eu concluir. Sabe aquele negócio que todo mundo fala? Você tem que evitar impacto, você tem que evitar... Isso não existe mais, tá? Muito pelo contrário, até já tem inúmeros estudos demonstrando o benefício do impacto em cartilagem, em até disco intervertebral, em diversas estruturas que antigamente se acreditava que era só efeito deletério. A gente sabe que o excesso, sim, leva a algum efeito deletério, mas a total falta de impacto também leva. Então, você tem que ter um impacto ao longo da sua vida. Sim. A gente tem que saber dosar dentro dessa carga ideal, que é o grande desafio, que aí é o que o fisioterapeuta realmente entende, né, para fazer. O que eu ia falar é que quando você até falou do impacto, as pessoas me perguntam se, por exemplo, eu tenho um hérnia, eu posso fazer esse exercício ou é melhor eu fazer caminhada ou corrida? E corrida é um exercício de impacto. E ela fala que... ela fala assim, quando eu corro eu sinto dor e eu tenho hérnia. E talvez se a pessoa parar para olhar na imagem dela, a dor dela nem vem da hérnia. De repente é só um desalinhamento postural que ela possa ter de quadril, ou desalinhamento ou postural, ou desequilíbrio muscular que ela possa ter, e isso vai gerar uma mecânica imperfeita de movimento, e aí sim vai gerar dor. E ela acusa logo a hérnia dela. E criou-se o monstro de que a hérnia é o problema de tudo. Eu adorei sua palavra mecânica, quando você falou, né? Se a pessoa não sente dor nenhuma no dia a dia e vai sentir dor durante uma corrida, é muito provável que o problema relacionado à dor desse paciente seja um problema que a gente chama de problema mecânico, que envolve o movimento errado. Parado não sente nada, quando sente alguma coisa. Se a gente for pensar realmente quais são as características, já que a gente continua falando até de hérnia de disco, quais são as características de uma real hérnia de disco, uma hérnia de disco realmente sintomática, a gente tem que pensar que a pessoa tem que ter alteração de sensibilidade, alteração de força
e tem que ter dor em um trajeto irradiando com a perna. Mas quando você fala... Se ela não tiver... Desculpa te interromper, quando você fala alteração de sensibilidade e dor, quando a pessoa tá com dor sintomática, independente de onde vem essa dor, a tendência é que o sistema nervoso central dela dê uma inibida e ela realmente perca força, talvez não proveniente daquela lesão, mas de alguma outra dor que ela possa estar sentindo. Imagina, eu tenho hérnia, mas eu tô com dor de alguma outra coisa, e essa dor me provoca não vou falar parestesia, que não é a palavra que eu quero usar, mas me provoca uma inibição da musculatura, caraca, me fugiu agora a palavra. E eu acuso a hérnia, não acuso aquilo, porque a dor é de outro lugar. A inibição da força ou da sensibilidade provém da dor em si que eu estou sentindo, mas a dor que eu estou sentindo não é da lesão que eu teoricamente tenho. Perfeito. Dá vontade até de te abraçar, de ouvir isso. Abraço. Porque é um conceito muito enraizado nas pessoas que é difícil você tirar. Então, vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio, se eu tiver uma hérnia de disco diagnosticada no exame de imagem, não quer dizer que os sintomas todos que eu estou sentindo são daquela hérnia de disco. Com certeza. E é muito fácil eu explicar da seguinte forma. Se realmente a pessoa sentisse dor por conta daquela hérnia de disco específica, se você fosse um fisioterapeuta e a pessoa chegou com dor e saiu sem dor, eu posso dizer que eu aniquilei aquela hérnia de disco, o que eu fiz com aquela hérnia de disco? Então, não, na realidade, até em relação a isso que você falou, chegou com fraqueza muscular, a gente usa testes de força muscular que a gente consegue alterar no mesmo dia, porque quando o nervo está irritado, eu vou usar palavras mais coloquiais, quando o nervo está irritado, você vai gerar uma fraqueza, mesmo que temporária. Assim, você fez uma técnica que reduziu a dor do paciente e devolveu a força imediatamente após a técnica, como era a hérnia de disco. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, até tem que tomar cuidado em falar isso, mas fisioterapeuta não existe para tratar diretamente da hérnia de disco, tá? Quem trata realmente da hérnia de disco, do problema da hérnia de disco, é o médico. Sim. Quando a hérnia de disco é realmente sintomática e precisa de uma intervenção e não resolveu com a fisioterapia, com toda a tentativa não cirúrgica, é o médico que resolve a hérnia de disco, não é o fisioterapeuta. Mas, graças a Deus, a grande maioria não é hérnia de disco. E uma coisa importante, se você sente só dor na coluna e não sente dor irradiada para a perna, não sente nada na perna, não tem afecção neural. Se não tem afecção neural, não é por causa da hérnia de disco. Partindo desses dois pontos aí que você falou, se você sente dor na coluna, pode ser 500 mil coisas, como você acabou de citar. Uma delas é falta de força na musculatura. A pessoa que vai fazer um exercício novo que ela nunca fez ou não está acostumada a fazer, ela vai sentir dor porque o músculo não está acostumado. É igual a pessoa que resolve fazer abdominal pela primeira vez vai sentir dor no abdômen no dia seguinte. Existem musculaturas ali que estão sendo trabalhadas. Eu recebo muito isso, por exemplo. Eu falei disso num vídeo meu, onde eu estava ensinando a fazer levantamento terra com elástico adaptado em casa. E aí a situação, eu mostrava o posicionamento e previa a possível situação. Pedro, sinto dor na coluna enquanto faço isso. É diferente sentir dor na coluna e sentir dor no músculo das costas, porque você está fazendo extensão da coluna ali. Os eretores da coluna vão trabalhar e eles vão ter tensão. E aí você vai sentir dor no músculo. E aí você pode confundir com dor na coluna. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você... Aí vem uma dúvida minha. Muita gente reclama de irradiação na perna e não sabe se provém de uma possível hérnia, de alguma coisa na coluna, ou se é ciático, ou se os dois estão interligados. O meu ciático dói porque eu tenho hérnia, algo do tipo assim. Então, saindo da hérnia, entrando no ciático, como é que isso está meio interligado? Então, vamos lá.
a gente precisa falar sobre nervos, para eu responder essa pergunta. Quando você tem uma hérnia de disco sintomática, você necessariamente vai ter algum nervo irritado. Então, se você está falando de dor ciática, ciático é um nervo esquiático, que é o nome dele. O nervo ciático, quando ele está afetado, ele vai dar uma dor em trajeto posteriormente da perna e vai gerar fraqueza. Então, sim, quando você tem uma dor ciática, é mais provável que você tenha uma hérnia de disco, mas não quer dizer que toda dor ciática vai ser proveniente de uma hérnia de disco. Bom saber. E muitas vezes, digamos, esses pacientes que têm uma dor irradiada para a perna, com tratamento fisioterapêutico, problema mecânico puro. O que é problema mecânico? Tá? Toda dor que é referida ela tende a aumentar com estratégias de carga ou reduzir, tá? E com movimento repetido e posição mantida. Então, foi o óleo que bateu aí? A Dani chegou, ele late. E então, quando você tem uma piora, por simplesmente, dependendo do movimento que você faça no seu dia a dia, ou muita carga durante o seu dia, isso pode fazer a sua dor piorar. E você pode ter uma dor ciática por um simples movimento que não está aceitando. Por exemplo, uma lombar que não aceita entrar em extensão. E aí você imagina que a vértebra entrou em flexão, mas ela não está aceitando o movimento da extensão. Isso já é o suficiente. Não, continua o seu pensamento. Pode falar aí com a Dani. Eu tô com o Dig, ao vivo. Relaxa. Tudo bom, Danizinha? Não tá chovendo que ela tá de fone, ela não tá te ouvindo. É verdade. A minha esposa acabou de invadir a minha live, então tá tudo bem. Vai lá, continua, Diego. Então vamos imaginar que é uma vértebra que simplesmente ela não está aceitando também um movimento de extensão. Isso já é o suficiente para irritar os nervos que estão passando, que saem daquela região. Mas isso é uma coisa congênita? E aí, se você recupera o movimento de extensão... Isso é uma coisa congênita ou uma coisa adquirida? É adquirido, né? Adquirido. É adquirido normalmente por estratégias de carga que eu falei. Movimento repetido ao longo do dia ou posição mantida. Sabe aquela pessoa que fica sentada o dia inteiro no trabalho e quando vai levantar rígida? Então, isso é clássico de dor mecânica. Isso pode irradiar dor para a perna. Cabe a nós, professores de educação física, fazermos uma avaliação de movimento e disfunções mecânicas aí. Cabe a vocês também, né? O fisioterapeuta também faz isso. E é excelente você falar disso, cara, porque essa interação fisioterapeuta, educador físico, ela é de fundamental importância. Cara, ó, fisioterapeuta, educador físico e nutricionista é um tripé, cara. Eles têm que falar juntos. Eles têm que andar juntos, não adianta. Nutricionista também. Vamos botar médico também. Sim, médico. Então eu vou botar um médico e um psicólogo também. Tem que formar o time. Também, isso. Porque tem muita coisa envolvida. Perfeito. Isso quando a gente não precisa fugir um pouco mais dessas áreas e pegar as outras áreas. Fora quando precisa de um padre também para fazer uma reza que precisa. Mas vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: não, vou no fisioterapeuta para fazer, sei lá, prevenção da dor. Você está sem dor? A melhor profissão que existe para prevenção não é fisioterapia. No meu ponto de vista, educação física. O melhor prevenção Pois é. A gente previne e você está. E aí que a gente volta naquela fase inicial que a gente estava conversando. Rapidinho, que agora é a minha que está aqui. Eu trouxe o pote de comida. Eu tirei rapidinho, daqui a pouco eu boto. Eu até me perdi do que eu estava falando. Vamos lá. Voltou naquilo que a gente falou no começo. Eu estou no início. Pois é, aí o que eu estava conversando no início, eu me perdi um pouco. Mas vamos puxar outro assunto que daqui a pouco vem.
Quem tá aí pode falar o que a gente tá falando. A nossa cabeça funciona muito rápido, a gente vai falando. Cara, Não, você estava falando da questão dos nervos, que eu perguntei do ciático, e às vezes é só uma questão mecânica e não uma questão congênita. Eu estava falando da prevenção. Que a prevenção é importante, que é a interação fisioterapeuta e educador físico é muito importante. E daí eu acho que a gente consegue botar mais ou menos... Não existe limite, né? Existem, eu acho que, interseções. São profissões que são relativamente parecidas. Eu acho que a gente... E eu lembrei agora que eu estava falando, que no início eu estava dizendo da importância do movimento. Para o século XXI, o movimento se torna mais importante do que o repouso. Então, se a gente está falando que o movimento é o principal fator para prevenção principalmente para você não desenvolver dores, então você precisa fazer exercício físico para não desenvolver. E tem muita gente que fica, não, eu vou forçar muito. O processo inicial, ele sempre é favorável a você sentir dor muscular. Sim. Isso daí é uma coisa mais óbvia. Você sempre vai sentir um pouco de dor, é normal. Disso você pode estar falando. Inclusive, deixa eu só te interromper com relação a isso, porque você falou que é melhor se movimentar do que fazer o repouso em pleno século XXI. Dentro do treinamento de alta performance, a ciência já preza isso, que em vez de você ter o repouso passivo, você faz um repouso ativo, que é um repouso onde você dá o estímulo muscular, dá o estímulo neuromuscular que precisa para a sua recuperação ser mais rápida, ser melhor, inclusive. Então, eu coloquei isso dentro da plataforma lá do H7, que tem dias que vai ser mais leve. Esse dia é o dia de repouso, não necessariamente você vai ficar parado. E aí eu tenho que pegar o meu conhecimento de performance e treinamento para aplicar no que eu faço. Mas você só confirmou o que eu já achava, o que eu já via. Que é o movimento. Eu te daria um abraço se eu pudesse agora. Eu também estou aqui, estou falando um oi pro Rodrigo Paiva, grandíssimo amigo. Rodrigo Paiva, deixa eu ver se é o que eu conheço. Ele é um educador físico foi lá da Velox, eu acho. Educador físico. E acho que ele é fisioterapeuta também. Ele foi acho que ele foi da Velox. Acho que ele era da Velox. Acho que ele foi da Velox, acho que ele foi personal da minha mãe, inclusive. Rodrigo Paiva, trabalhei com ele na Velox. Isso. Tenho quase certeza. É porque a foto está tão pequenininha, eu não lembro agora. Eu achava até que era da Up. Mas enfim, daqui a pouco ele responde aí pra gente. E cara, eu acho que toda essa relação que a gente está falando, ele provavelmente até respondeu aí para você já, Pedro. Ele mesmo acabou de responder. Mas toda essa relação que a gente está falando do movimento como principal prevenção de dor, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar também é em pacientes com dores crônicas. Quando a gente está falando de dor crônica, é mais complicado, né? O paciente que já tende a ter mais sensibilização. É mais fácil você provocar uma dor no paciente com dor crônica, e por ser mais fácil de provocar dor nesse paciente, esse cara vai ter muito medo de iniciar qualquer tipo de exercício físico ou qualquer tipo de atividade. Ele já vem com bloqueio. E eu costumo dizer, né, que a interação do fisioterapeuta com o educador físico, principalmente para esse tipo de paciente, ele é fundamental. Porque é óbvio que o paciente, no início, ele vai se sentir muito mais seguro com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta é mais conhecido pela parte de tratamento. E porque usa jaleco. Mas a gente tem... porque usa jaleco, talvez. E aí, a partir do momento que a gente está falando do tratamento de um paciente com dor crônica, a gente, muitas vezes, vai receber esse paciente primeiro do que vocês, e a gente vai iniciar esse tratamento, vai tirar muito padrão de medo dele,
vai até talvez reduzir um componente doloroso dele no início, e a gente tem que incentivar o quanto antes esse paciente começar um exercício físico. E, cara, eu sou fã demais de indicar o quanto antes para iniciar com a educação física. Eu não sei tanto de variação de exercícios como vocês sabem. Uhum. Eu sei tratar com diversas formas associados a ou problemas mecânicos ou problemas até que eu tento enganar o cérebro do paciente para que ele consiga executar um movimento que ele antes tinha muito medo de fazer. E quando tem essa dor crônica recorrente, é importante a gente falar com o paciente que o início é muito provável que ele vai sentir dor e que pode ser que ele tenha mais variações, mais flutuações, mas que a gente vai fazer de tudo. Continua, por favor, continua. Para não chegar aos picos máximos. Eu acho muito importante essa questão que você falou de você educar o paciente de que ele vai sentir dor no processo dele. Porque, às vezes, o paciente ele sai da clínica de fisioterapia porque já está ou está em alta, ou está prestes a ter alta, já está começando um trabalho já com o educador físico, e ele vai com medo porque ele vai sentir dor durante a atividade física. E ele confunde esse momento, será que é o momento de eu fazer isso ou não? Será que posso ou não posso? Porque, por exemplo, se você dá alta com um paciente e ele passa a fazer algum exercício sem a sua supervisão, qualquer coisa que ele sentir diferente, e ele vai sentir dor muscular no dia seguinte, ele vai achar que deu alguma merda, vai achar que teve algum problema. Então, essa função do fisioterapeuta, educar o paciente, o que ele vai passar, já meio que de dizer o que vai acontecer, é importantíssimo, até para ajudar o nosso trabalho depois que o cara volta pra gente. Então, isso aí que você falou, eu te daria mais um abraço agora. Eu diria até que o tratamento ele não precisa nem só ser inteiramente supervisionado pelo fisioterapeuta, né? Quando a gente tem essa relação de dor, eu acho que é interessante ter trocas, porque assim como acredito que a educação física tem muitos recursos que a gente não tem, eu acho que o mesmo acontece, principalmente quando a gente está falando de dor. O Rodrigo comentou aqui, ó. O Rodrigo até comentou, é importante que o educador físico reforce as crenças positivas quando esse cliente, paciente, ele está chegando para a gente. E eu acho isso que nem só o educador físico, Rodrigo, o fisioterapeuta também tem que fazer isso, o médico tem que fazer isso. Quanto mais os profissionais que estão trabalhando com aquele paciente reforçarem as crenças positivas pelas fases que ele vai passar, mais fácil esse paciente, o cliente, vai passar por essas dificuldades que ele está passando. A gente falou no início que o ideal é ter um fisioterapeuta, um educador físico, um médico, ter mais gente acompanhando ele e essa turma conversando entre si, se ajudando. Então, reforçar o positivo é função de todos. Quando eu dou um tchauzinho aqui do nada, são pessoas amigas que eu estou vendo entrando aqui. E eu concordo plenamente com isso, e não só, tá? Eu acho que assim, a pessoa que tem dor crônica, que começa a ir pro educador físico, ele já começa a pensar um pouco, mudar um pouco o pensamento dele. Tipo, já não é mais alguém que está no fisioterapeuta passando por um tratamento. Uhum. E eu acho que isso é muito importante. Ele está indo para o educador físico para ganhar condicionamento, que já muda o foco. O paciente de dor crônica ele tem muita dificuldade em se desvincular com o que está fazendo ele sentir muita dor, né? Então, se desvincular dessa etapa anterior tipo, não, por que está doendo? É muito comum, né, a gente ter conversas, inclusive é até comum tratar pacientes só conversando. Eu já fiz isso diversas vezes. E era o paciente que só precisava de um ajuste nos pensamentos que ele tinha. Tipo, minha coluna está muito ruim, eu não posso fazer isso porque se eu fizer a minha coluna vai dar problema na minha coluna. Alguém disse para ele. E essas situações... e aí essas crenças muito antigas, cara, elas precisam ser eliminadas aos poucos, e além de ser eliminadas, a gente precisa depois focar na solução. A gente precisa focar assim, tipo,
não interessa, entre aspas, muito o que aconteceu até aqui. Eu quero saber o que a gente vai fazer daqui para frente para melhorar, para resolver o problema. Sim. E a gente tem que tirar de vez em quando o foco da dor do paciente. O paciente de dor crônica, principalmente, ele não entende direito que as variações que acontecem ao longo do dia, e ele não consegue perceber momentos que ele está melhor. Porque a dor ela costuma ser muito predominante e acaba roubando toda a atenção dele. Então a gente tem que tirar um pouco o foco da dor e botar mais o foco em função. O que ele não conseguia fazer, que agora ele consegue. Então, se você tira o foco da dor desse paciente, é muito mais fácil você levar... não. Por exemplo, eu tive uma paciente que era... e assim, quem tem dor crônica, eu não quero que leve isso para o lado pessoal, mas é comum a gente ver pessoas mal-humoradas, porque a dor leva um mau humor, realmente, né? Então, aí a pessoa era mal-humorada, era um lugar que eu tratava, que tinha vários fisioterapeutas, e todo mundo ficava desesperado quando ela chegava, porque ela tratava as pessoas mal. E óbvio que dá para fugir disso, então, se não é... Entenda isso como uma crítica. Então, essa paciente era uma pessoa... Ops, travou. Você está travado. Caiu. Vou chamar ele aqui de novo, que deu ruim. Voltou, fazendo transmissão com o Diego. Só para ele não perder o pensamento. Galera, compartilha a live enquanto isso. Aperta no aviãozinho aqui, ó. Chama o povo para assistir. Bora, Diego. Só falta você voltar. Chegando depois, eu estou batendo um papo com o Diego, que é fisioterapeuta, meu irmão de criação. A gente está falando sobre dor, principalmente dor durante o exercício, dor crônica e hérnia de disco, mais ou menos. Dores na coluna, as dores mais comuns que as pessoas sentem ou dizem sentir durante a atividade física ou para evitar fazer atividade física. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Pedro. Voltou. Caiu por algum motivo. Mas vamos lá. Então, eu estava contando da história da paciente lá que era mal-humorada e todo mundo fugia e tinha um desespero por conta da situação do mau humor dela, obviamente. Sim. E aí o que acontece? Essa paciente chegou no consultório com o ombro totalmente congelado. Se ela fosse levantar, ela não conseguia levantar mais do que isso daqui. E aí ela passou por vários fisioterapeutas. E, cara, eu sou uma pessoa que sou extremamente calmo. Eu não deixo me afetar por muita coisa. E aí eu até gosto de pacientes assim, que são um desafio, né? Uhum. E eu me sinto até motivado em saber que eu posso talvez até mudar com a minha calma, mudar o paciente, deixar o paciente depois sair e ficar mais animado até. Trazer o paciente para o seu rapport. Pois é, eu não me deixo envolver. Eu costumo dizer que eu entro numa redoma, e aí é como se tivesse um campo de força. Aí tudo que tem de negativo bate e não entra. Fica para lá. Eu não pego. Você é um Buda. Você é um Buda. E aí, cara, eu atendendo essa paciente com o ombro rígido, e aí tá. Foi um processo, não foi rápido não, tá? Mas vamos dizer que a cada consulta, tem alguns casos que são muito rápidos, tá? Mesmo rígido, no mesmo dia pode liberar totalmente. Mas nesse caso não foi. Foram umas consultas, mais ou menos, e aí ela focava muito na dor, né? Aí você falava assim com ela, como é que tá a sua dor? Ela, tá doendo muito.
Ah, mas me fala, o que que tá difícil de fazer tudo? Tipo, Ah, de 1 a 10, 10. respostas. E aí, vamos lá. Ela chegou assim, e aí ela saiu do tratamento, vamos dizer, na última consulta, tava aqui. Assim, dando tchau. Aí você falava com ela assim, e aí, o que que você acha? Ela, tá igual. Tá igual. Tá igual. Tá igual, por quê? Você Mas tá é sentindo que você possível. não tá melhorando? Desculpa te Oi? interromper, mas é possível que ela tenha melhorado a função, mas ela tenha continuado com o mesmo nível de dor? Então, é isso que eu ia comentar. Ela, Desculpa. segundo ela disse que sim. Quando eu perguntei para ela se ela tinha sentido que ela tinha melhorado, ela falou que não. Aí eu falei assim, tá, mas você sente dor parada, por exemplo? Não.